O nosso assunto agora é ela, a inflação e a alta dos juros e como é que tudo isso impacta a sua vida. O Banco Central justificou a alta de 0,5 ponto percentual da taxa Selic de 14,25% ao ano para 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006. Na ata sobre a decisão, os diretores do Copom, o comitê que toma essa medida, ressaltaram o compromisso de devolver a inflação para o centro da meta. Ainda assim, os próximos passos permanecem incertos. Naquela linguagem do Copom, o cenário é de elevada incerteza aqui dentro do Brasil, lá fora com as medidas de Donald Trump. Para ajudar a gente a destrinchar tudo isso, a gente recebe Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Oi, Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco na estreia do nosso novo programa. Você me ouve bem? Tudo bem, Raquel, estou te ouvindo. Parabéns pela estreia. Obrigada. Eu, Mari e Graça, temos uma série de perguntas aqui para você. Sérgio, ficou claro para você, nessa ata do Copom, se o Banco Central interrompeu esse ciclo de alta de juros ou não? Olha, Raquel, a gente esperava que na decisão, na ata de hoje, tivesse um pouco mais de informação em relação ao comunicado da semana passada, né? O Banco Central não foi tão claro assim ainda, mas está caminhando, olhando algumas palavras que ele colocou, e justamente por conta do cenário de inflação, que segue difícil, é uma inflação que vai ficar acima do teto esse ano, está caminhando para ficar muito próximo do teto também em 2026, o BC não tem muito espaço, eu acho, para já parar de subir a taxa de juros agora. Então, acho que tem espaço para uma alta no meio do caminho, né? Acho para tentar agradar gregos e troianos, o mercado e o governo, ficar em 0,25%, chega a 15% e aí sim para. Eu acho que em junho, certamente é a última alta que a gente tem esse ano e a discussão toda que vai ter para frente é quando começa a cair, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas acho que no final do ano o BC já vai ter algum espaço para começar a diminuir essa taxa. Mari tem uma pergunta para você, Sérgio. Oi, Sérgio. Boa noite. O acordo dos Estados Unidos com a China gerou uma previsão aí de que o dólar vai fortalecer e que isso poderia até gerar a Bolsa também, enfim, o dinheiro ia sair do Brasil, dos mercados emergentes, quer dizer, que esse bonzinho que a gente teve aí iria acabar porque os Estados Unidos volta ao protagonismo e isso, a chance de reduzir um pouco a inflação no Brasil também cairia aí por terra. Mas o que aconteceu hoje foi o contrário, né? Que foi as bolsas, a Bovespa subiu muito e o real se fortaleceu. Quer dizer, o que explica esse movimento aí hoje? Tudo bem, Mari. Olha, assim, tem essas questões de curto prazo que estão muito envolvidas nesse momento com o fato concreto de que o Trump tem sido muito errático, tem sido muito negativo na política econômica dele, e ele deu aí um fôlego. A gente sabe que esse fôlego dele não vai durar muito tempo. A qualquer momento ele pode mudar a decisão de tarifa para uma cidade, para um país, para um setor. A gente vai conviver com isso ao longo desses 4 anos. Mas pelo menos por agora ele deu uma sinalização de tentar voltar atrás naquilo que ele fez ao longo de abril, e isso acalmou o mercado ao longo desses últimos dias. Para a gente, no Brasil, tem uma tendência de longo prazo que eu ainda considero positiva. Quer dizer, por mais que tenha voltado atrás agora com a questão da China, a China vai seguir desconfiada dos americanos daqui para frente. Na verdade, a China já está desconfiada desde o primeiro mandato do Trump. A gente olha a relação de comércio entre Brasil e China ao longo do primeiro mandato do Trump até agora, aumentou com muita intensidade em relação ao comércio que a gente tem aqui no Brasil com os Estados Unidos. Hoje, o que a gente exporta e importa para a China é o dobro do que a gente exporta e importa dos Estados Unidos. Há 10 anos atrás era praticamente a mesma coisa.
Então, esse cenário que a gente vive hoje, olhando para frente, de insegurança, incerteza que os chineses vão continuar tendo com os americanos, acaba ajudando para a gente. E eu acho que a tendência de longo prazo é a gente exportar mais commodities para os chineses ao longo dos próximos anos e fortalecer a economia brasileira. Então, no curto prazo, a gente fica com essa volatilidade por conta das incertezas do que o Trump está fazendo. Mas acho que a tendência é da gente se aproximar ainda mais da China ao longo dos próximos anos. Mas, Sérgio, não ficou claro para mim, assim, o Banco Central muda a vida dele esse acordo? Porque se as commodities não vão mudar de tendência de preço, será que vai ficar mais difícil para o Banco Central encerrar o ciclo? Porque você disse, não, vai ter mais 0,25, se tiver, e vai parar. Mas o acordo Brasil e China, Estados Unidos e China não vai tornar a vida do Banco Central mais difícil? Se é verdade que a gente vai ter uma aproximação maior com a China nos próximos anos, né, e esse fortalecimento dessa relação nossa com os chineses vai acontecer, ou seja, a gente vai exportar mais commodities ainda para os chineses, a tendência eventualmente não é a taxa de câmbio depreciar, eventualmente ela ficar nesse patamar que a gente está vendo agora. É mais depreciada do que era no começo do ano passado, mas está bem melhor do que era no começo do ano. Eu não consigo ver com tudo que está acontecendo agora, Raquel, uma pressão forte de taxa de câmbio que possa vir a aparecer para pressionar a nossa economia nesse momento. Porque o fato é que, apesar do que o Trump fez, o dólar vai continuar fraco. Tem um cenário ainda possível de recessão, de juros complicados nos Estados Unidos, o Trump vai continuar errático. Então, não tem uma tendência de uma mudança completa da taxa de câmbio americana que faria com que a nossa depreciasse com intensidade. Eu acho que o ciclo político de 2026 tem muito mais tensão, muito mais risco para jogar o câmbio para cima do que agora. Então, nesse momento, de certa forma, o Banco Central, olhando taxa de câmbio, não é um elemento de preocupação. Ele precisa olhar a inflação total e ver que serviços estão crescendo com intensidade, você tem uma economia que está crescendo ainda muito nesse momento e está pressionando essa inflação. É esse caminho que o Banco Central tem que olhar. Aí não tem jeito. Ele vai ter que continuar usando a taxa de juros para fazer essa inflação ceder de alguma forma. Graças, tem uma pergunta? Tem. O professor, boa noite. O Sérgio comentou que o próximo ciclo eleitoral ele já é uma preocupação. Eu queria que o senhor avaliasse a questão do nosso fiscal, porque no ano passado assim, os fundamentos eles deterioraram muito. O dólar teve um pico, a bolsa caiu ali naquele episódio do anúncio que era para ser um anúncio de corte de gastos, virou um anúncio da redução do imposto de renda. Qual que é o tamanho do, tipo assim, essa questão do Trump que é super midiática, que ocupa os agentes econômicos globais, ela não turvou um pouco a preocupação dos agentes econômicos brasileiros com o fiscal? É uma pergunta. Boa noite, prazer falar com você também. Olha, esse momento a gente de fato está com o Trump dominando todo o cenário, né? Domina a discussão em relação à política econômica lá fora e aqui dentro num grau muito elevado. Mas a questão fiscal continua andando, e infelizmente continua andando de uma forma muito negativa, né? O déficit esse ano vai ficar próximo de 0,5% do PIB, a dívida pública está caminhando para se aproximar de 80% do PIB, tem um cenário em 2027 muito difícil do ponto de vista fiscal, e quando eu falo que 2026 vai ser muito difícil, porque é um ano polarizado, um ano que o mercado e o Banco Central vão estar olhando 2027 e pedindo para o presidente que for entrar como presidente em 2027 para fazer um ajuste fiscal significativo. Não isso que foi feito nos últimos 2 anos, que é longe do que a gente precisa. A gente precisa de algo muito mais concreto, muito mais intenso a partir de 27. Esse presidente vai fazer isso? Então, assim, o mercado vai estar muito preocupado com esse cenário fiscal olhando para frente, com uma dívida alta, cara por conta da taxa de juros e um déficit que insiste em permanecer relativamente alto para uma economia que a gente, se quisesse estabilizar a dívida de fato, a gente teria que estar falando de um superávit de 3%. E a gente está falando insistentemente nos últimos anos de um déficit que não sai de 0,5% a 1%. Então, essa questão fiscal agora está mascarada pela situação do Trump, mas ela está correndo. E é por isso também que a gente não vê a taxa de câmbio desmontando, apreciando com força, porque a base fiscal ruim que a gente criou nos últimos anos, ela está aí ainda, né? Ela vai continuar piorando.
por isso, a tendência é de você, pelo menos nesse momento, a gente ter o câmbio estabilizado onde está, e aí 2026, por conta desse cenário fiscal e político muito tenso que a gente vai ter, a gente pode ver essa taxa de câmbio voltar a subir, a depreciar e eventualmente tocar nos R$ 6 por dólar de novo. Sérgio Vale, muito obrigada, meu querido, pela sua participação aqui hoje no Poder e Mercado. É um prazer contar com você. Obrigado, Raquel. Pessoal, é um prazer também estar aqui com vocês hoje em dia de estreia.